Um passo da nossa jornada depois de uma memorável e intensa abertura dos trabalhos hoje pela manhã, muitíssima repercussão já hoje à tarde. E antes de convidar o doutor Francisco, que vai coordenar os trabalhos da noite agora aqui, eu queria fazer dois registros. Primeiro, sustentabilidade também se faz com autocrítica. Todos nós temos de constantemente evoluir. Hoje pela manhã houve um registro sobre os copos que não estavam adequados. Hoje à noite estão todos adequados. A jarra é de vidro, graças a Kathleen, a Tereza, todas as minhas amigas. Esse assunto foi pauta do nosso almoço. Ótimo, parabéns. Segundo lugar, gostaria de oficialmente comunicar que este congresso tem como finalidade primordial, diria, entre outras, mas primordial, de consolidar, já na sua 8ª edição contínua, todos os anos sem falha, consolidar a nossa rede de pesquisadores de direito e sustentabilidade. Então, o nosso projeto é termos esta rede agora, não diria formalizada, mas um pouco mais encaminhada. Todos os que tiverem interesse podem e devem se aproximar deste professor e, oportunamente, nós vamos dar mais dados de como fazer para manifestar interesse para participar dessa rede. Nossa ideia é termos 200 pesquisadores de alto padrão na área do direito e da sustentabilidade, e a partir deste momento pensarmos seriamente na constituição de um think tank nesta área. Muito bem, dito isso, lançada, portanto, oficialmente a nossa rede aqui em Curitiba, justamente no lugar em que foi o primeiro memorável congresso de direito e sustentabilidade, passo com muito gosto a palavra ao doutor e professor de Direito Administrativo, Francisco Zardo, para que assuma o comando da mesa de hoje à noite. Pessoal, boa noite. Nós vamos providenciar cadeiras aqui para todos os membros que comporão a mesa, mas enquanto isso não ocorre, eu gostaria de dar boa noite a todos, agradecer ao professor Juarez Freitas pelo convite, cumprimentá-lo pela organização do evento. O nosso painel hoje vai tratar de sustentabilidade, direito ambiental e energias renováveis. E nós temos para trazer as ideias a esse respeito para vocês o desembargador Luiz Taroyama, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que tem um case interessantíssimo de como o poder público pode contribuir com esse tema das energias renováveis, da sustentabilidade. O professor Luiz Alberto Blanchet, professor da casa, doutor em Direito, que dispensa apresentações. Eu me formei em Direito Administrativo pelos livros do professor Blanchet. Professora Denise Garcia, da Univale, também doutora em Direito, advogada na área.
Professor Felipe Faria, que é diretor executivo da Green Building Council do Brasil, também um case interessantíssimo de sustentabilidade que ele vai apresentar a vocês. E o professor Anderson Teixeira, da Unicinos, né, doutor em Direito pela Universidade de Florença, que também vem abordar esse tema sob uma ótica, inclusive, da história do direito, do constitucionalismo, algo bastante interessante. Eu inicio, então, passando a palavra ao desembargador Luiz Taroyama, que vai nos trazer da tribuna este case do Tribunal Regional Eleitoral, do qual ele preside. O passador não tem desembargador, mas a gente passa ali para o professor Fábio. Inicialmente, muito boa noite a todas e a todos. Em nome do professor Francisco Zarco, do Rio da Mesa, mais palestrantes. Também gostaria de agradecer ao professor Jardim Freitas pelo convite destinado ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Nosso aqui, para o setor público, é uma coisa diferente e inovadora. Nossos médicos são os servidores. Em 2016, a diretora-geral, Daniela Borges de Carvalho, verificou qual seria a maior despesa do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E o setor seria a energia elétrica. E eles passaram a fazer os estudos, e em 2017 teve o projeto, e esse ano nós iniciamos a execução das obras do Centro Fotovoltaico. Só para a questão da sustentabilidade, o Tribunal Regional Eleitoral é uma sessão, ainda continua uma sessão, mas agora já está mais abrangente. E todas as iniciativas partem dos servidores. Aqui é um bebedouro sustentável, né, deixando de adquirir as garrafas plásticas de bebida, tendo uma economia especial. Ela está espalhada em vários pontos do canal eleitoral, também tem boa economia com a água. Nós temos, além desse bebedouro, né, o lixo, uma estação de acolhimento de lixo. Também foi só a separação dos lixos, e nos corredores também tem as classificações dos lixos. Então, são as iniciativas que foram do nosso pessoal dos servidores. O mérito são todos os servidores e nós como gestores, que somos comunidade de Orlando, presidentes. Dirigimos a ideia do servidor. O mérito são dos servidores, de toda a equipe do Tribunal Eleitoral, super capacitada. E falar um pouquinho da usina fotovoltaica. Ela está instalada em Paranaguá, onde tem a maior instalação. E a maior instalação aqui no estado do Paraná. Então, vou verificar quais são as ciências, o bairro desse termo, até eólica, solar, ou até a construção da hotel. Nós atuamos com nós. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem 153 fóruns, né, são 186 zonas, e além da sede. Então, essa usina fotovoltaica fornecerá energia para todos os fóruns e talvez até com pequena sobra. Essa sobra será uma forma de compensação. E a vantagem aqui é que nós podemos utilizar a rede da Copel mesmo. Então, os estados não é pela Copel, é pela uma única estação de energia do nosso Superior Eleitoral. Também tem uma parte da usina fotovoltaica, só que não consegue injetar na rede. Então, se não está utilizando, há perda dessa energia. Então, nós verificamos onde teria maior residência solar. Nós também verificamos onde poderia ser instalada a usina, que tem os imóveis da União. Só que esses imóveis da União ficavam longe da subestação da Copel. Foi verificado como é que era a questão solar térmica do Brasil. E
no Paraná, nós vamos ter aquela região mais vermelha, é a região mais quente. Então, no noroeste do Paraná, foi verificado com a Copel se era possível, né, injetar a energia na placa rede, e a subestação estaria do outro lado. Então, nós mapas da subestação da Copel, no estado do Paraná. E a subestação fica a 800 metros para passar. E a prefeitura, no mapa está aqui, a usina e a subestação, são 800 metros, é possível enxergar. E a prefeitura fez a doação do terreno de 28 mil metros quadrados. Fizeram os requisitos mínimos, né, uma empresa contratada para verificar. Todo o material será, né? Deixaremos o material até, se quiser, podemos fornecer todo os estudos preliminares, as licitações, né? Então, todo esse material podemos fornecer para os mais interessados, né? Esperar o contrato. E até para a redução dos valores, nós fizemos licitações distintas. Os equipamentos, nós compramos separadamente, em vez de fazer uma licitação única com os materiais e o projeto de execução, foram feitos de forma separada. São 6.200 placas solares. Ela vai gerar 2 megas, então é suficiente para o que nós vamos consumir. Essa científica aérea de considerar as placas solares. Seria os consumos de cada fórum eleitoral. Embora seja o mesmo CNPJ, a Copel entende que nós mesmos devemos fazer os cálculos, né, do consumo de cada unidade do Tribunal Regional Eleitoral. Então, os verificamos que a própria Copel não pode fazer isso, porque se nós consumirmos menos, né, ficará um crédito, que poderá ser utilizado até 5 anos. Se consumir mais, também para a compensação. Se consumir mais do que tiramos, pode ter essa diferença. Ela dará mais ou menos uma taxa de R$50 por unidade. Então, será uma grande economia. Esse é o terreno inicial, né, que foi feito para a validação mais avançada. Essa é a casa de máquinas. E até para facilitar essa questão da sustentabilidade, mas também a usina também será uma parte de educação, né, para as crianças e adolescentes, alunos da rede estadual, municipal e até universitários, para conhecer um pouco da sustentabilidade. Falando de sustentabilidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está aderido ao Pacto Global da Agenda 2030, seguindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui são as imagens das obras, defasado, agora está na fase de colocar os cabos, as placas. O material já está todo adquirido, está em depósito. Os inversores, transformadoras, as placas. Em Paranavaí também tem uma fábrica de placas fotovoltaicas, uma das mais modernas do mundo, que usa a tecnologia da China e de outros países. Impressionante, né? Uma cidade de Moraes do Paraná ter essa capacidade de produzir uma placa de qualidade. O custo da usina vai chegar a 9,5 milhões, consumir um pouco mais de 3 milhões de energia por ano, um pouco mais de 3 anos, 3, 4 anos, ela será paga e a eficiência, né, chegará até 30 anos ou um pouco mais. Mesmo com 25 anos, ela chega a 80, 85% de eficiência energética. Aí também tem o custo, né, da usina. A licença ambiental também, como é de 2 megawatts, né, é inferior a 5 megawatts, não é necessária essa licença ambiental, também foi verificado e autorizou. Também teve acompanhamento do Ministério Público Federal, né, em razão do valor da obra, eles fazem um acompanhamento. Está tudo regular. Então as normas, né, que são utilizadas aí para a construção da usina.
E o Paraná também aprovou a isenção do ICMS, só que é com uma capacidade menor. Vamos verificar se conseguimos abrir uma exceção para o órgão público. Aqui mostra alguns estados, né, onde o Paraná agora era um dos 3 estados que não procedia a isenção do ICMS. A maioria dos estados está concedendo a isenção do ICMS. Essa voltou aquela do contato. Então nós teremos essa iniciativa que o TRE do Paraná iniciou e outros órgãos, né, públicos também estão fazendo, alguns outros tribunais regionais eleitorais também estão iniciando, só que agora com a PEC, né, da limitação dos gastos públicos, né, ficará difícil, um pouco mais difícil, mas será o caminho, pois a eólica é uma das mais baratas e duradouras, renováveis, né? O custo da manutenção é bem tranquilo, assim, simples, basta limpar a placa, né? Se tiver muito pó, é só tirar, né? Que na Europa nós temos aquela questão da neve, né? Pesa bastante, na Europa, no Japão, países frios, ela suporta o peso da neve, e o pó é uma coisa muito mais simples, né? Nós verificamos, são placas temperadas, os vidros são temperados, então tem essa durabilidade. Eu creio que muitos municípios também estão, eu sei que em São Paulo também já alguns municípios incentivando o uso da energia solar nas residências e indústrias. O Paraná também acho que seguirá esse caminho. Então, eu creio que será a energia do futuro, né, da forma mais, quanto mais utilizarmos, será reduzido. Então, gostaria de agradecer a oportunidade aqui de apresentar essa proposta aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e agradeço também ao professor Juarez Freitas. E o caminho é esse, né? No setor público nós temos que fazer mais com menos. O que quer dizer isso? Mais atividades e atribuições com menos pessoas e menos recursos. Então no setor público nós temos que reinventar, fazer uma reengenharia do serviço público, pois somos prestadores de serviço, e sempre tenho dito aqui nas correições aos meus servidores, aos prefeitos, vereadores, aos detentores do mandato, pois os recursos, né, do Judiciário, Executivo, Legislativo, Ministério Público, ela vem de tributos. Então ela representa o trabalho e sorte de milhões de brasileiros. Então eu sempre digo que então pelo menos devemos dar pelo menos o dobro do valor em relação da iniciativa privada, gastando, né, bem e aplicando bem os recursos. Então é importante o serviço público ter essa ciência, porque nós somos prestadores de serviço, então nós temos que prestar o melhor serviço para a sociedade de forma séria e eficiente. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Taroyama. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é reconhecido nacionalmente pelo conteúdo jurídico das decisões, isso é fato. Curitiba foi a primeira cidade a implantar biometria, então é um tribunal avançado do ponto de vista tecnológico, e agora também dá exemplo em matéria de sustentabilidade, que é motivo de orgulho para todos nós. Antes de passar a palavra ao Dr. Felipe, eu gostaria de fazer 2 avisos. Primeiro, o professor José Gustavo de Oliveira Franco, professor da casa, generosamente cedeu o espaço aos professores convidados e fará sua exposição amanhã de manhã. Então esse é o primeiro aviso que eu gostaria de dar. E o segundo aviso é que o professor Juarez Freitas lançará amanhã de manhã a 4ª edição do seu livro Direito ao Futuro, né? Sustentabilidade e Direito ao Futuro. Uma obra de vanguarda, uma obra inédita sobre esse tema no Brasil. Seguramente eu já li e recomendo a todos um detalhe, né? Pelo menos é a única obra que eu conheço de direito feita em papel reciclável, o que vem bem de encontro ao tema, não só do evento, mas também do tema do livro. Então, amanhã de manhã o professor Juarez Freitas vai lançar o livro e vai fazer também uma sessão de autógrafos, que estão todos convidados. Passo a palavra agora ao professor Felipe Faria, que, como mencionei, é diretor executivo do General Building Council do Brasil. Bom, boa noite. Vou precisar um pouco da ajuda de vocês. Normalmente, pelo Green Building Council, quando a gente apresenta e faz palestra, o público é de arquitetos, engenheiros, mas como eu sei que os estudantes de direito são mais inteligentes,
acredito que vocês vão conseguir me ajudar. Apesar de trabalhar 11 anos no Green Building, eu sou advogado. Às vezes, quando eu falo com o público de arquitetura e engenharia, pergunto se é arquiteto ou engenheiro. Eu sou advogado, você fala, não é possível. Mas enfim, o que é o Green Building Council Brasil? Nós somos uma organização internacional, presente em 80 países. E o nosso papel é acelerar a transformação da indústria, da construção e direção à sustentabilidade. Por que isso é relevante? Se a gente for entrar numa discussão de mudanças climáticas, o setor da construção impacta muito o meio ambiente. Então, é um setor responsável, por exemplo, por 40% da emissão global de CO2. Nós geramos cerca de 65% no Brasil de todo o resíduo gerado dentro da construção civil. Também alto consumo de água e muito por conta de desperdício. Por conta desse papel do impacto da construção civil, houve uma iniciativa, iniciando com a iniciativa privada, na verdade, de mitigar os impactos. E aí que nasce essa discussão sobre construção sustentável. E qual que é o principal desafio de trabalhar a questão da sustentabilidade? Qual que é a principal oportunidade de trabalhar em sustentabilidade na construção civil? Primeiro, sustentabilidade. Deixar bem claro. Social, ambiental e econômica. Então tem que ter viabilidade social, ambiental e econômica. O nosso papel: promover sustentabilidade na construção, conversar com os donos das construtoras e incorporadoras. A gente pega pelo lado qual? Social, ambiental ou econômico? O econômico. Nesse caso a gente passa a entender os verdadeiros custos de uma edificação. Então a gente começa por aqui. Vamos pensar numa edificação. Dá 50 anos de vida numa edificação. Em 50 anos, apenas 15% do custo é custo de construção. 85% é custo de operação. Então o principal custo de uma edificação está na operação e não na construção. Edificações que a gente classifica como construção sustentáveis, que têm um alto desempenho energético, que promovem produção de energia renovável on-site ou off-site, como no caso apresentado agora do tribunal, uso eficiente de água, uso de materiais de baixo impacto ambiental, qualidade interna do ar. Essas edificações elas acabam auxiliando na redução no mínimo de 25% do consumo de energia, 40% a 50% do consumo de água, e isso reverte na redução dos custos de operação. Esse movimento internacional, nós somos conhecidos por conta de uma ferramenta de certificação de edificação, como se fosse isso. No nosso caso, essa ferramenta é o LEED, Leadership in Environmental Design. É uma ferramenta de certificação presente em 167 diferentes países. Hoje o Brasil é o 4º país com maior número de projetos buscando essa certificação. Nós temos no Brasil mais de 1.400 projetos, mais de 500 já certificados nessa certificação internacional LEED. Onde nós começamos isso? No setor de edificações corporativas de alto padrão. Por quê? E com segurança a gente fala, olha, corporativo de alto padrão, todos os novos construídos recentemente no Brasil ou foram certificados ou estão em via de certificação. Por quê? Qual é esse comportamento dos incorporadores? Investidores do mercado imobiliário, analisando em conjunto, através de uma associação na Europa, GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, analisando o desempenho econômico de edificações que seguem esses parâmetros de alta eficiência. Eles verificaram, analisaram esse desempenho com base em responsabilidade social, ambiental e boa governança. Eles verificaram que essas edificações Green Building apresentavam maior velocidade de ocupação, maior retenção, valorização de metro quadrado, às vezes o seguro também era mais barato, ou seja, diminuição do risco de investimento. Por conta disso, a gente entrou muito forte no mercado corporativo de alto padrão. Então, melhor modelo de negócio. De 2013 para cá, a gente começou a penetrar outros setores de mercado. Plantas industriais, centros de distribuição logística, data center, etc. E agora entrando no varejo, no setor residencial. Onde estaria o maior relacionamento com a equipe os profissionais de direito?
Dentro desse movimento de construção sustentável, onde você acaba promovendo renováveis, há desafios do ponto de vista tributário, então há escritórios de advocacia que buscam entender melhor esse movimento na construção civil para verificar oportunidades. Nós trabalhamos também com o poder público e uma das entraves para a gente promover a questão de construção de sustentabilidade no poder público, agora não muito, mas na época era a falta do entendimento de uma leitura talvez precipitada da lei de licitações, acreditando que o papel do administrador era sempre buscar a opção mais barata. Na verdade, é o melhor custo, e o melhor custo não significa mais barata. Você tinha que considerar um prazo de vida dessa edificação, um prazo coerente de operação e manutenção, aí você ia ver que a opção mais barata para quem ia construir e operar haveria que ter investimentos em eficiência. Então, você tem iniciativas do poder público tentando fazer projetos de eficiência energética em edificações, até via tentativa de contrato de desempenho, ou seja, onde você tem empresas que faz todo o projeto de eficiência, você não coloca a mão no bolso e depois você paga com as economias, e às vezes havia uma nebulosidade no meio jurídico que impedia que o poder público fizesse esses tipos de contrato. Agora não muito. E um outro ponto de oportunidade para os profissionais de direito. Um tema que entrou agora no setor da construção sustentável é conforto, saúde e bem-estar. Então, um grupo de cientistas da era média dos Estados Unidos, eles verificaram que as principais doenças crônicas que nós temos, câncer, Alzheimer, Parkinson, apenas 5% possuem razões meramente genéticas. 95% a gente adquire no curso de nossas vidas. E ele, analisando os fatores, eles verificaram, olha, e considerando que a maioria de nós, 90% do nosso tempo do dia, a gente passa num ambiente fechado, na escola, trabalho, em casa, na academia, no restaurante, eles verificaram que uma edificação, ela influencia muito nos diversos fatores que eles levantaram que podem deixar uma pessoa mais exposta a uma doença crônica no curso de suas vidas, né? Exemplo, normalmente a gente passa 10 anos, 15 anos trabalhando na mesma empresa. Às vezes a cadeira que a gente senta sequer foi trocada. Senta na mesma cadeira 10 anos, nem percebe, né? E eles verificaram que essas edificações Green Building, elas ofereciam maior conforto do ponto de vista de conforto luminoso, conforto acústico, boa ergonomia, biofilia, vários itens que tornam o ambiente mais confortável e podem inclusive aumentar a produtividade de funcionários. Recentemente, aqui no Brasil, o setor aprovou uma norma ABNT, uma norma de desempenho, que obriga que as novas edificações tenham um mínimo de desempenho térmico, desempenho luminoso, desempenho acústico. E as construtoras não estão entendendo como cumprir essa norma de desempenho. E alguns escritórios de advocacia em São Paulo já estão se valendo dessa norma para verificar realmente que aquilo foi entregue, está atendendo o mínimo de conforto, de conforto luminoso, acústico e térmico. E verificando quanto isso pode impactar na saúde e bem-estar de uma pessoa, há a possibilidade de liabilities, caso isso não seja cumprido, isso é muito comum. Uma outra coisa, eu não sei como está hoje em dia, faz tempo que eu não atuo como advogado, mas eu lembro na época, quando eu era recém-formado, ali na região de Barueri, Itapevi, na grande São Paulo, eu frequentava as comarcas da justiça comum. E era um ambiente onde as pessoas trabalhavam totalmente desconfortáveis. E era muito comum você ver os funcionários públicos totalmente mal-humorados, com alergia, tossindo, espirrando, etc. e tal. Agora, lembrando as cenas, eu vejo que com certeza o problema ali era a edificação. Era aquele sistema de ar-condicionado que nunca o filtro foi trocado, era aquela monte de papelada de trocentos anos que tinha bactérias, que tinha tudo lá, e aquilo era um foco de doença, né? Então você começa a verificar esse tema
se evoluindo, a gente começa a verificar o papel do dono de uma empresa, se ele não está oferecendo um conforto mínimo para os seus funcionários, e se você está afetando a saúde, isso podendo tornar questões de responsabilidade. Esse movimento, ele começou a crescer muito por fatores diversos. Recentemente no COP Paris, a gente participou das reuniões e a ONU nos trouxe um estudo que era o seguinte: olha, apenas com uma política global de eficiência energética em edificações existentes, e você acelerar o conceito de edificações novas, autossuficientes em energia até 2030 e todas até 2050, apenas com essa política você reduz as 84 gigatoneladas de emissões de CO2, que é o suficiente para manter a meta da ONU de 1,5 graus Celsius de aquecimento global. E aí chamaram os GBCs e falaram trabalham nesse ponto. E nós criamos uma certificação de edificações autossuficientes em energia no Brasil. E no Brasil nós já temos 18 projetos registrados, já 6 certificados, e edificações que geram a própria energia e conseguiram o feito com viabilidade financeira. Como isso? Onde tudo começa? Ainda em fase de conceituação de projeto, maximizando ao máximo o uso da iluminação natural, da ventilação natural. Primeiro você trabalha nesses pontos. Depois você vai diminuir ao máximo a carga térmica de uma edificação, utilizar carga solar para fazer a correta projeto de arquitetura, etc. e tal. E depois você entra com os equipamentos mais eficientes. E aí você reduz a sua dependência do sistema de energia renováveis. Então você acaba diminuindo, às vezes, a metade dos investimentos necessários para a produção de energia renovável. E esse movimento já está acontecendo no Brasil, a região sul é pioneira nisso, e só essa semana nós entregamos três projetos certificados de GBC Zero Energy, e um deles é de um escritório de advocacia de Curitiba. Bom, essa era a minha rápida exposição, e eu agradeço ao Dr. Juarez pela oportunidade de compartilhar com você esse movimento de construção sustentável. Obrigado, Dr. Felipe, pelas interessantíssimas considerações. De imediato, eu passo a palavra ao nosso professor Luiz Alberto Blanchet, professor da PUC Paraná, do programa de pós-graduação, doutor em Direito pela Universidade Federal e advogado com larga experiência em Direito da Energia, de modo que as considerações dele seguramente serão muito interessantes a nós todos. Boa noite a todos. O professor Francisco Zardo utilizou a expressão direito da energia, e realmente é a principal área entre aquelas que eu tenho pesquisado e trabalhado ultimamente, mas é necessário observar já de início que não é propriamente um ramo do direito. O direito da energia é um setor, um capítulo do direito administrativo. E o direito administrativo, por sua vez, somos administrativistas na nossa maioria aqui, participantes desse congresso, mas direito administrativo, na verdade, é direito constitucional. Claro que não todo o direito constitucional, mas pelo menos na parte em que o direito, a Constituição, se refere à função do Estado, que nós costumamos chamar de administração pública. Energias renováveis. A energia, na verdade, isso é uma coisa que nós sentimos, nem sempre a gente para pensar nisso, mas a energia é um dos pressupostos do desenvolvimento. E desenvolvimento, em termos jurídicos, não há como falar em desenvolvimento sem implicitamente já termos a ideia de sustentabilidade. Energia é o pressuposto, na verdade, é o pressuposto material do desenvolvimento. Não há possibilidade de se pensar em desenvolvimento sem que haja energia. E dentre as diversas modalidades de energia, sempre se fala em energia, lembramos logo, aqui no Paraná, lembramos da Copel. O professor
Luiz Taroyama falou aqui já no início, na verdade ele estava se referindo à energia elétrica. E, como eu digo sempre, os colegas que já ouviram falar sobre energia, a energia elétrica é a modalidade mais democrática dentre todas, porque nós temos, toda a população tem acesso e utiliza muito mais a energia. Alguns não utilizam ainda, dependendo do local onde moram, então, mas no final vou me referir a isso. E é a única modalidade de energia a qual todos têm acesso, ou pelo menos têm a possibilidade de acesso direto e aproveitamento para, não apenas para eliminar ambientes, mas aproveitamento para fazer movimentar todos os aparelhos elétricos, eletrodomésticos e outros aparelhos que tem em casa. Energia é necessária, também energia elétrica nós precisamos para a comunicação. Hoje nós temos essa possibilidade de acesso à informação de forma imediata. Agora já não precisamos nem utilizar dicionários. Hoje ainda no almoço, com o pessoal que participou dos painéis da manhã, não lembrávamos de algumas coisas e íamos direto ao Google. Então, só com o celular nós temos acesso a qualquer tipo de informação. E para esse acesso a essa informação, para que funcione aquele celularzinho, nós precisamos do carregador. E o carregador, se não houver uma tomada para nós ligarmos o plug, então precisamos da energia elétrica para que ele funcione também. A energia, enfim, é realmente o pressuposto material do desenvolvimento. E no nosso sistema constitucional, energia elétrica, tanto o serviço, a geração e distribuição de energia elétrica, como também as instalações, são de competência da União. Então nós temos energia elétrica, o serviço de energia elétrica, como um serviço público no Brasil. E o serviço público, na verdade, falamos na geração, na transmissão, que seria o transporte da energia desde as usinas geradoras, produtoras de energia, até que chegue aos usuários. Nós temos o transporte ou a transmissão, mas o serviço público mesmo de energia elétrica é o serviço de distribuição. No momento da distribuição é que nós temos efetivamente usuários. Os usuários não estão ligados diretamente à geração ou ao transporte ou à transmissão, mas às redes de distribuição de energia. É curioso lembrar que essa palavra distribuição é a mesma que nós temos na Constituição, se referindo a outros aspectos da cidadania, e principalmente lá no início da Constituição, a distribuição ou redistribuição de riquezas. E através da distribuição de energia elétrica também nós temos a possibilidade, em um dos aspectos, a possibilidade de distribuição ou redistribuição. Normalmente nós pensamos na distribuição de energia elétrica, é um aspecto econômico, empresarial, mas todos os estados têm sempre algum programa. Alguns chamam de luz para todos, luz fraterna e outras denominações. Geralmente as denominações têm um apelo mais assim político, né, que vai dar votos nas próximas eleições, mas enfim, é o acesso à energia elétrica mesmo por parte daquelas pessoas que tenham menor renda, desde que tenham, por exemplo, apenas um refrigerador, uma geladeira, chuveiro elétrico e 2 ou 3 lâmpadas, aí depende de cada programa. E terão acesso à energia elétrica por um custo bem mais baixo do que o restante da população. Claro que é levado em conta também a renda familiar, normalmente, não a renda da pessoa, do titular da conta de energia, mas da família. Que um cidadão, por exemplo, que receba R$1.000, mas mora sozinho, a renda vai ser menor do que uma pessoa que receba R$2.000, mas tem 5 filhos e mais a sogra morando com ele, porque ela não tem condições, não tem aposentadoria, etc. Então, realmente nós temos por coincidência, distribuição de energia elétrica, e também temos a possibilidade de distribuição ou redistribuição de riquezas.
pensamos em energia elétrica, pensamos sempre, antes de tudo, especialmente aqui no Brasil, onde nós temos uma matriz marcantemente hidrelétrica, nós pensamos nas grandes hidrelétricas. E pensamos logo, e é uma das palavras que estão no título desse painel, pensamos logo em energia de fonte hidrelétrica como renovável, e a palavrinha renovável nos leva a equívocos. É renovável, mas não se pode dizer que seja energia limpa e tampouco sustentável. Uma hidrelétrica, além de necessitar do alagamento de áreas cultiváveis, de grandes áreas, temos também os efeitos maléficos na própria constituição da água que fica represada. Aquela água, aquele rio, em milhões de anos vinha tendo um determinado comportamento que levou a uma determinada composição da água e levou também ao surgimento de seres vivos. E existem os plânctons fluviais também, não é apenas o plâncton marinho, e esse serve de alimento para animais que, por sua vez, vão servir de alimento também para animais, inclusive das margens. E com uma barragem nós podemos destruir totalmente esse sistema de um rio. Nós podemos muitas vezes extinguir total e definitivamente muitos micro-organismos que, por sua vez, vão provocar também o desaparecimento de organismos mais complexos. Enfim, um estrago ambiental muito grande de uma hidrelétrica. Mas nós precisamos gerar energia, afinal de contas, e apelamos então para a legislação. Hoje pela manhã, inclusive, um dos painéis foi sobre licitações sustentáveis. Então nós nos iludimos e pensamos, não, mas a licitação pode ser sustentável. Afinal de contas, com a alteração da lei de licitações, nós temos lá que toda licitação deve visar ou preservar o desenvolvimento, a sustentabilidade. Só que, fundamental para que haja um grande empreendimento gerador de energia elétrica, especialmente uma hidrelétrica, que haja seriedade e realmente sejam feitos aqueles estudos prévios de viabilidade ambiental, econômico-financeira, social, etc., sejam feitos estudos sérios e não apenas aqueles estudos que parecem que são aprofundados, afinal de contas, mas muitas vezes são utilizados já impressos padronizados de outros estudos prévios de impacto e tudo mais. E o que nós temos depois no final, portanto, se não foi, afinal de contas, estudadas com seriedade as viabilidades. Essas viabilidades, inclusive, são várias, não são apenas essas. Não é por coincidência que esses estudos de viabilidade têm os mesmos apelidos que as dimensões da sustentabilidade. Se não houver estudos sérios de viabilidade previamente à promoção da licitação, não teremos a sustentabilidade. E nós podemos falar em sustentabilidade também, até poderia ser um dos enfoques da sustentabilidade, a sustentabilidade energética. Já houve no Brasil, inclusive, um grande parque eólico foi construído para a produção, produziria muita energia, só que alguém na administração pública federal esqueceu-se que para que aquela energia pudesse ser aproveitada pelas indústrias, pelas residências, comércio, etc., era necessária uma linha de transmissão. Ou seja, não foi licitada a linha de transmissão, não houve contato com os proprietários por onde essa linha de transmissão passaria para poder formalizar as servidões administrativas. Enfim, eu creio que entre 3 e 5 anos esse parque eólico ficou simplesmente, não propriamente parado, porque o vento fazia as partes girarem, mas aquela energia não era aproveitada. Então, podemos falar em sustentabilidade energética também. Na exposição, o professor do Estado Oyama, vocês devem ter visto mais num dos slides no final, micro ou mini geração distribuída. Esse essa é uma das ideias
das mais recentes relativas à energia, uma das mais interessantes. Eu creio que a maioria de vocês deve saber do que trata a mini geração, ou simplesmente a geração distribuída. Nós temos a geração de energia e também a distribuição da energia. Ou seja, se nós tivermos um sistema de placas voltaicas em nossa residência, ou em nossa empresa, ou escritório, ou o que seja, e produzirmos energia para nosso próprio consumo, seríamos, portanto, autoprodutores, e se houver sobras, ao que o professor Iano também se referiu quando há sobras de energia, essa sobra pode ser devolvida ao sistema. Então, se houver, desde que tem havido preocupação com isso antes, para que nós tenhamos medidores que meçam a energia que entra e também a energia que sai da nossa unidade consumidora. Mini geração, portanto, seria uma boa solução, porque quanto maior fosse o número de unidades consumidoras de energia que tivessem a sua própria geração, pode ser fotovoltaica, pode ser eólica também, menor seria a necessidade de consumo de energia desses grandes empreendimentos muitas vezes gigantes de geração, especialmente a geração hidrelétrica. Mas o que é que tem a ver com o nosso tema aqui, principalmente a sustentabilidade, a geração distribuída de energia? Normalmente nós pensamos, bom, então poderíamos ter a maioria das edificações nas áreas urbanas com a sua própria produção de energia, e teríamos inclusive essa vantagem de produzir mais energia do que nós consumimos, ainda teríamos um crédito perante a concessionária. Sim, isso é muito bom, mas o que nós devemos ter em mente, e é uma coisa que numa das defesas de uma dissertação de mestrado de uma de nossas alunas do programa aqui da PUC, que foi sobre geração distribuída, na sua exposição, inclusive foi um trabalho excelente, que ganhou nota 10 unânime, eu pensei no seguinte, me veio à mente uma característica do nosso país. Nós temos o Brasil como um grande território, mas ele seria menor. Efetivamente menor em quilômetros quadrados, menor do que a Rússia, ligeiramente menor do que o Canadá, menor do que os Estados Unidos, se nós considerarmos também o Alasca, é mais ou menos a mesma área da Austrália, menor do que a China. Eu creio que estaria em quinto lugar, juntamente com a Austrália. Mas, na verdade, tirando apenas a Rússia, que é enorme, desses países todos, o Brasil seria o segundo território aproveitável. Nós não temos grandes desertos. A China tem o deserto de Gobi, então o território é maior, mas aproveitável mesmo, cultivável, é menor. A Austrália tem mais ou menos o território que o Brasil tem, mas a Austrália, vocês devem ter observado, as grandes cidades estão todas no litoral. E não é por uma questão cultural como nós temos aqui, também grandes cidades, maiores cidades, normalmente mais próximas do litoral. Lá é porque o centro do país continente é seco, é desértico. O Canadá também. O Canadá não tem desertos secos, mas tem a área gelada ali que, se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que não há cidades. Enfim, o Brasil tem cidades em qualquer região. A região menos habitada seria a região noroeste do estado do Amazonas. Então, basicamente, aquela região inicial ali da margem esquerda do rio Amazonas, mas há certos povoados. Então, se um povoado ali não tem energia elétrica, energia elétrica é serviço público, é dever do Estado resolver o problema. Eles podem exigir do Estado. Não é como as atividades econômicas, onde nós somos apenas consumidores. Serviço público é dever do Estado. Bom, mas então nós vamos dar um jeito de construir uma grande hidrelétrica num dos rios da margem esquerda do rio Amazonas, fazendo mais um estrago no território brasileiro, para que aqueles povoados tenham, povoados ou cidades também, pequenas cidades, tenham energia elétrica. Daí teremos mais um problema, construir as linhas de transmissão, mais um estrago na região amazônica, além do custo. E além do custo, vocês já devem ter observado também grandes empreendimentos no Brasil, e os de energia elétrica não fogem disso,
nós temos as licitações, a mais ampla competitividade possível é um dos princípios da licitação, mas, curiosamente, as empresas ou os consórcios também são formados por empresas que se tornaram muito famosas ultimamente. Não vou entrar em detalhes porque não é o tema do nosso painel aqui, mas vocês sabem ao que eu estou me referindo. Então, o que nós poderíamos ter? Poderíamos ter um sistema muito parecido com a geração distribuída, no próprio povoado, onde, por menor que fosse, as pessoas poderiam ter a sua geração, não precisaria ser uma coisa tão sofisticada tecnicamente. É claro que aí vai muito da criatividade, o povo brasileiro é bastante criativo, às vezes para o mal, mas é criativo para o bem também. E poderiam ter um microsistema entre eles apenas. O Estado teria que fomentar e também dar toda a assistência técnica, é claro. E eles teriam a sua geração de energia sem necessidade de grandes empreendimentos, de oportunidades para desvios de dinheiro público, corrupção, que vocês viram que na Lava Jato, por exemplo, todos os casos têm, direta ou indiretamente, uma licitação lá ou um contrato administrativo. Mas, enfim, isso seria viável. É difícil, é uma ideia assim sonhadora, eu reconheço, mas nós precisamos nos acostumar a não vincular nossas ideias e nossas soluções a grandes tecnologias ou tecnologias mais sofisticadas. Em matéria de geração de energia, eu nunca me esqueço de um documentário que eu vi de um menino na África, e não era na África do Sul, nem nos países como o Egito e tudo mais, que têm melhores condições, ou a Nigéria também, que tem economicamente, vai muito bem. Era de um dos países bem pobres, e esse menino, sem muito estudo também, ele pegou uma bicicleta velha, que tinha só uma das rodas, não servia mais para nada, e com alguns galhos, nem era madeira propriamente beneficiada, mas com alguns galhos ele conseguiu formar uma espécie de um cavalete, e ele conseguiu gerar energia elétrica. Claro que foi bem rudimentar, mas ele conseguiu. Foi a criatividade. Ele não tinha conhecimentos técnicos, talvez ele nem soubesse o que é engenharia, o que é direito da energia. Enfim, nós precisamos pensar para a sustentabilidade, nós precisamos ver com muito mais cautela certas coisas com as quais nós estamos acostumados. Eu preciso de tal coisa, então eu tenho que comprar isso, aquilo e tal, vai sair muito caro. Então vamos deixar que o Estado continue construindo as hidrelétricas, as nucleares que estão por aí, as termoelétricas também, né? E aí nós estamos nos preocupando, e por mais que nós combatamos a insustentabilidade, nós estamos já com o nosso cérebro contaminado por aquilo que nos parece normal, o que é usual, o que inclusive hoje pela manhã falaram, aquilo que sempre foi feito, sempre foi assim, então vai continuar assim. Isso é uma ideia insustentável. Enfim, eu estava preocupado mais em trazer uma mensagem a vocês. Eu sei que fui um pouquinho exagerado quando eu acabei de afirmar, inclusive, que nós precisamos, antes de falarmos em sustentabilidade e estudarmos e pesquisarmos sustentabilidade, nós precisamos imunizar as nossas mentes e esquecer tudo aquilo que nós trouxemos assim, sem perceber, foi colocado dentro dos nossos cérebros, e nós achamos que é normal, é assim mesmo. Não é bom, ou é meio bom, ou é péssimo, mas sempre foi assim. Então vamos continuar. Nós temos que ter, antes de tudo, mentes sustentáveis. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, professor Blancir. Passo a palavra agora à professora Denise Garcia, que é doutora pela Universidade de Alicante, na Espanha, é professora do programa de pós-graduação da Universidade do Vale do Itajaí e também é advogada com atuação na área de direito ambiental. Uma boa noite para todos. É um prazer imenso estar participando mais uma vez num evento de sustentabilidade coordenado pelo professor Juarez. Agradeço imensamente o convite, cumprimento meus colegas de mesa, e depois da fala deles a minha fica muito mais responsabilidade.
Cumprimento os colegas professores, os profissionais e principalmente os alunos que estão aqui presentes, alunos da graduação, do mestrado, doutorado. É um prazer imenso estar falando aqui para vocês, vendo esse público, né, o auditório lotado, ainda mais sendo professor, a gente fica mais empolgado. O tema que eu escolhi trabalhar hoje com vocês é um tema que acaba dando um alicerce a tudo aquilo que foi falado até agora, porque eu vou falar um pouquinho de ética e princípios ligados à ética para a administração pública. E por que nós estamos falando de ética quando se fala em sustentabilidade? Por que nós estamos falando de sustentabilidade? Por que nós estamos hoje à noite aqui? Né? Por que nós não estamos em casa, descansando? Por que a nossa presença aqui? A nossa presença hoje aqui, ela é muito clara. Nós temos problemas ambientais, sociais e econômicos gravíssimos que vêm nos assolando há muitos anos, e esses problemas ambientais, econômicos e sociais foram detectados aproximadamente lá pelos anos 70. E hoje nós vivemos uma realidade de alguns dados atuais que, por exemplo, nós temos uma extinção de espécies no mundo de aproximadamente 3 mil por ano, sendo que o limite que seria permitido seriam 300 espécies. E nós estamos extinguindo 13 mil espécies por ano. Nós vivemos uma crise social grande com os deslocados ambientais, onde hoje nós temos 87% das pessoas que não estão nos seus países, elas estão deslocadas devido a problemas ambientais. Uma projeção que nós temos para o ano de 2050, que vai chegar a aproximadamente 250 milhões de pessoas deslocadas. Então isso não é algo que nós não podemos deixar para trás e não debater. Por isso a grandiosidade do evento, professor. E também levando dentro da dimensão social a ideia da pobreza. Como que está a pobreza a nível mundial, como que está a pobreza a nível de Brasil? Sendo que nós tivemos um aumento grande do PIB e um aumento maior ainda do nível de pobreza extrema dentro do país. Dados: 14,83 milhões de pessoas vivem com até R$136 mensais. Uma média de 1,49 milhões de brasileiros em pobreza extrema. Quando a gente fala em pobreza extrema, que nós estamos falando dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são pessoas que vivem com $1,90 por dia. Mesmo com o aumento do dólar, isso não é o suficiente para a sobrevivência de uma pessoa. Então, esses dados alarmantes que nós apresentamos, que eu poderia colocar a escassez da água potável, que eu poderia colocar os problemas ligados ao aquecimento global, são dados gravíssimos e que nós precisamos pensar. Só que esse pensar, e todas essas atitudes desses palestrantes que me antecederam, todos eles estão ligados a uma preocupação com a melhoria da qualidade de vida e também uma preocupação com ações que sejam éticas. E por isso a escolha da minha fala. Vivemos então dentro dessa realidade uma crise política, uma crise social, uma crise ética e uma crise do cuidado. Essa crise, pode passar. Essa crise, então, ela vem de encontro, né, ao que nós falamos de sustentabilidade. Eu sempre gosto de trazer esse conceito de sustentabilidade, que eu acho que ele traduz perfeitamente o que ela é: o suficiente para todos, em todos os lugares e sempre. E aqui nós temos que pensar: eu só vou consumir o que realmente eu preciso, que eu vou estar me preocupando com as outras gerações e não só com as presentes gerações, que daí nós unimos o conceito de sustentabilidade. Passamos por uma realidade mundial importante, que foram os Objetivos do Milênio. Depois nós passamos, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que infelizmente eu não pude ouvir a fala hoje de manhã do professor Juarez. Então isso aqui passa a ser norteador da realidade mundial. E eu até, tem muitos que nunca nem leram. Nós temos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com 169 metas bem pontuais, que nós podemos implementar em vários setores,
né? A nível de público, a nível de empresa. Então, várias possibilidades que nós temos de fazer essa sustentabilidade de forma mais paradigmática. Essas ações globais, elas vêm dentro dessa realidade. Elas visam acabar com a pobreza, ou pelo menos minimizar a pobreza. Nós já tínhamos os objetivos do milênio e agora foi repetido. Promover a prosperidade e o bem-estar, proteger o meio ambiente, enfrentar as mudanças climáticas e o fortalecimento da paz universal. Aqui eu vou passar rapidinho, né, os slides, dimensão econômica da sustentabilidade, a premissa tecnológica da sustentabilidade, dimensão ética, e aí eu começo a trabalhar diretamente com o tema, pensando que quando eu falo em dimensão ética, eu estou falando de questão existencial. E aí eu bato não na empresa, não bato no poder público, eu bato diretamente em você, cidadão, eu bato diretamente em você inserido numa sociedade, eu bato em você, consumidor. Eu estou falando diretamente para cada um de vocês, isoladamente, separadamente, para que a gente possa analisar qual é então a minha real questão existencial, o que eu quero para a minha vida e o que eu quero para a vida do próximo. Dentro dessa questão, então, eu poderia trazer a base da ética, que seria a palavra grega ethos. Essa palavra, ela significa que nós precisamos ter um sentimento de felicidade humana, sentir-se em casa, quando nós falamos em ética. Então, ética está muito ligado à felicidade do ser humano. E o que é felicidade para você? Felicidade é consumir, ou você tem outros valores que te trazem felicidade? E aí nós entramos num economista que eu gosto muito, que é Sérgio Latouche, que ele diz: nós precisamos mudar a nossa conduta de vida, nós precisamos resgatar os valores que são importantes. E já está detectado que qualquer pessoa no leito de morte, a única coisa que ela se arrepende na vida é de não ter ficado mais com os filhos, com a família, com os amigos. Ela não lembra que ela não conseguiu comprar o carro do ano, que ela não conseguiu comprar a casa com piscina, enfim. Ela só lembra desses valores que a nossa sociedade está cada vez mais fazendo com que a gente esqueça. Porque nós não estamos ensinando isso para os nossos filhos. Estamos criando uma sociedade egoísta, individualista e que não está preocupada em nada com essas questões de sustentabilidade. Porque para estar preocupado com a sustentabilidade eu preciso ser solidária. E para ser solidária eu preciso me preocupar com o próximo. Trago então 4 princípios para serem adotados nessa dimensão ética. Princípio da afetividade, que seria o primeiro princípio, onde nós precisamos nos preocupar com o outro, onde nós precisamos ter amorosidade, afeto, sentimento, nós precisamos ter uma emoção, eu preciso me ver no outro, eu preciso estar preocupado, eu preciso olhar nos olhos, eu não posso terminar um namoro pelo WhatsApp, e eu não posso ficar conversando com os meus amigos só pelo WhatsApp, eu preciso abraçar, preciso chorar, eu preciso sofrer. Esse princípio da afetividade muito ligado, então, com a sensibilidade, né? Hoje, a crise da ética é uma crise de sensibilidade do afeto. Há uma insensibilidade à desgraça da humanidade que vive em níveis de pobreza e miséria. Nós temos a capacidade de ver uma pessoa jogada na rua e não nos comover em nada. Até se eu olho qualquer animal eu me comovo mais do que se eu vejo o ser humano jogado na rua. Vocês já perceberam isso? Eu vejo alguém puxando, lá na nossa região de Santa Catarina, né, puxando aqueles papéis reciclados, aquele carrinho enorme, aquilo ali não me comove. Aquilo ali não me representa nada. Então olha o nível que nós chegamos de insensibilidade, nós precisamos resgatar esses valores, senão nada do que nós estamos falando aqui vai ter importância e não vai surtir efeito. Nós precisamos mudar a nossa conduta. Segundo princípio, pode passar mais uma? Princípio do cuidado e da compaixão. E aí está muito ligado à solidariedade, que foi um dos temas que eu trabalhei também no evento do professor Juarez. O cuidado é a essência do ser humano. Ninguém de vocês aqui estaria aqui se vocês não tivessem sido cuidados por alguém. O ser humano
é o ser mais dependente que nós temos. Quando ele nasce, se eu não tiver alguém que cuide de mim, eu vou morrer horas depois. Então, esse princípio do cuidado, ele vem da nossa essência. Nós precisamos cuidar daquele ser, nós precisamos cuidar do próximo. Sem cuidado, o homem não sobrevive nas primeiras horas do nascimento, não irrompe na inteligência, não floresce no amor, não realiza sua missão no mundo. A compaixão é a versão oriental do cuidado. O terceiro princípio, que é o princípio da cooperação, que é tão importante quando nós falamos principalmente nessa situação a nível internacional, ligadas à sustentabilidade, é a ideia de permitir que cada ser, mesmo o mais fraco, possa conseguir vencer com a cooperação do outro. Foi a cooperação que permitiu que nossos ancestrais dessem um salto da animalidade para a humanidade. O sistema econômico e o mercado não se fundam sobre a cooperação, mas sobre a competição, concorrência desenfreada. O próximo princípio é o princípio da responsabilidade. Nós precisamos assumir a responsabilidade por uma casa comum, por um futuro compartilhado. Nós precisamos nos preocupar com a excessiva quimicalização dos alimentos, dos transgênicos, manipulação genética, que é isso que está nos matando e a gente não percebe. Hoje as crianças já nascem todas com problemas respiratórios e a gente não sabe por quê, porque já está normal. Todo mundo tem alergia de tudo. Por que hoje nós temos alergia de tudo? Porque nós estamos ingerindo um nível enorme de venenos. Isso está nos matando e a gente não percebe. O próximo, então, dentro desses princípios que eu trago, para eu poder desenvolver esses princípios, eu preciso trabalhar com 4 virtudes. E eu diria que seria a virtude da hospitalidade, da convivência, do respeito a todos os seres e da comensalidade. A primeira virtude, que é da hospitalidade, ela está bastante jogada às traças, se nós pensarmos a nível mundial, onde vários países estão fechando as suas fronteiras para outras pessoas deslocados ou refugiados que precisam adentrar nesses países. Então, quando eu falo na virtude da hospitalidade, eu estou falando que nós precisamos receber essas pessoas, e aí nós ligando ao tema da sustentabilidade, porque nós precisamos ser hóspedes, abertos, solidários com quem precisa. O princípio da convivência. Um dos grandes problemas da cultura ocidental globalizada é sua incapacidade de acolher o outro como o outro. Nós precisamos pensar que nós somos co-cidadãos, e como co-cidadãos nós somos irmãos, fundada no conhecimento de que todos os seres formam uma comunidade cósmica e biótica. O pacto social deve ser articulado como um pacto natural. A convivência em todos os seres da natureza nos leva a excluir da violência e a utilização meramente egoísta e utilitária dos bens da natureza. Próxima virtude, respeito a todos, tolerância. Precisamos ter tolerância, precisamos ter calma com o próximo. E a última virtude, comensalidade. Comensalidade, comer e beber juntos. Precisamos estar nos preocupados com esse 1/3 da humanidade faminta e subnutrida. Nós precisamos de alguma forma nos comover com essa realidade que nos apresenta. E dentro de tudo isso, então, eu diria que a prática ética deve representar a conjugação de atitudes permanentes de vida e que se construam interior e exteriormente atitudes gerenciadas pela razão e administrada perante os princípios e as virtudes éticas. Para falar de sustentabilidade, portanto, precisamos parar para a reflexão, dar uma pausa para a espiritualidade, para além das correrias do dia a dia, para o encantamento nas coisas mais simples da vida. Ainda não conseguimos superar o individualismo e não conseguimos internalizar a intensidade desejada, a luta por uma democracia participativa. Um novo projeto de civilização que busca o desenvolvimento econômico, subordinado às necessidades de uma justiça social e à preservação e recuperação ambiental.
E termino então a minha fala trazendo um pensamento do professor Gabriel Hell Ferrer. A sustentabilidade comporta uma noção positiva e altamente proativa. Não são os outros, somos nós. Que supõe a introdução de mudanças necessárias para uma sociedade planetária, constituída pela humanidade, seja capaz de perpetuar indefinidamente no tempo. Muito obrigada. Obrigado, professora Denise. Chamo agora o professor Anderson Teixeira para fazer sua exposição. O professor Anderson é doutor em História do Direito pela Universidade de Florença, prestigiada Universidade de Florença. É professor do programa de pós-graduação da Unicinos, no Rio Grande do Sul, e advogado e autor de diversas obras jurídicas, entre elas destaco Jurisdição Constitucional Comparada Brasil, Itália, Alemanha, França e Estados Unidos, pela editora Fora. A palavra é sua, professor Anderson. Boa noite a todos. Um agradecimento inicial ao professor Francisco, em nome dele cumprimento a mesa, dada a informalidade dessa metodologia de painel, vou ser bastante breve. Cumprimento o professor Juarez, organizador do evento em relação ao Instituto de Altos Estudos em Direito Público. Em nome da PUC, cumprimento as professoras Vivian, professor Vladimir, professor Blanchet. E em nome da Unibrasil, a professora Adriana. E, por fim, para não ser indelicado, o professor José Necleto. Então, acredito que saudei todos. E uma saudação à plateia. A plateia talvez fique se perguntando o que um constitucionalista tem a falar ou tratar com energias renováveis. Onde entra isso? Em uma proposta metodológica desse tipo aqui que nós estamos, basicamente a gente faz relatos de pesquisa e é isso que eu proponho a fazer com vocês. Eu tenho um grupo de pesquisa que trabalha com direito constitucional comparado e nós tentamos fazer análise de temáticas específicas a partir de uma ordem particular, vamos supor, do Brasil, em relação a outras ordens. E a gente tem um convênio com 2 universidades, e uma aqui tem um grupo de pesquisa especificamente sobre meio ambiente e novas fontes, ou fontes renováveis ou novas fontes de energia, que é o professor Dominique Rousseau, que é um constitucionalista, e montou um grupo de pesquisa com professores que trabalham no Instituto que ele dirige na Universidade de Paris 1, e detectaram uma série de estudos, e esses estudos demandariam uma análise à luz daquilo que nós chamamos um mínimo existencial global. Nós trabalhamos, eu e ele, vários constitucionalistas trabalham o fenômeno constitucional não mais a partir da ótica do Estado. Não é somente o Estado capaz de gerar matéria constitucional. E aí vocês podem se perguntar, mas espera aí, é Constituição, eu tenho lá a Constituição, tem a Constituição em PDF. Como assim? Existem normas que estão na nossa Constituição, estão em várias constituições na face da Terra, mesmo normas. A dignidade humana parece até na Constituição chinesa. Sim, é na Constituição chinesa. A própria ideia de indivíduo não é típica do léxico jurídico, mas em 2004 fizeram uma emenda constitucional para colocar essa figura da dignidade, que é um conceito tipicamente judaico-cristão, um conceito nosso ocidental. Por isso, existem normas que formam esse conteúdo. E há uma preocupação, sem dúvida alguma, global com a tutela do meio ambiente. E uma crítica que está sendo muito feita nos últimos anos ao Acordo de Paris, não crítica rasteira, por favor, como que já foi dita aí, de utilidades possíveis substitutivas do papel higiênico para o Acordo de Paris. Faço isso dado o adiantado da noite, só para ver como a gente pode fazer críticas de todo tipo. Há uma crítica bastante grave que ela está passando um pouco ao largo da discussão. O Acordo de Paris trata apenas não, ele foca na emissão, a emissão de carbono, a redução das emissões de carbono. E ele não trata de possíveis políticas públicas, possíveis acordos de cooperação, políticas públicas globais ou regionais, ou mesmo nacionais, estimulando a substituição da energia fóssil por outras energias, como as energias renováveis. E esse é um aspecto que aqui no Brasil a gente tem algumas universidades que estão trabalhando com isso, programa de pós-graduação
da Federal do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, tem um grupo de pesquisa tratando especificamente dessa temática. E uma pergunta, assim, que é isso que eu gostaria de colocar para vocês, e é essa a nossa contribuição que nós tentamos dar como constitucionalistas. Haveria uma imperatividade no sentido clássico da palavra que nós usamos no direito, de substituição das fontes energéticas fossílicas por fontes energéticas renováveis? Isso seria uma questão ética ou seria uma questão jurídica? Dada a questão do tempo, eu não vou fazer um discurso histórico de documentos, mas desde 1972 nós já começamos a ver essa discussão em torno do esgotamento do modelo fóssil. E recordem-se, vocês não eram nascidos, mas na década de 70 foi o grande boom da produção de petróleo, a grande concorrência, os países árabes assumindo um protagonismo nesse universo, que é o universo de produção de petróleo. E nos anos 90 essa discussão ela já passa a ganhar uma série de documentos. Nós tivemos a Rio 92, depois nós tivemos a própria Agenda 2030, e agora esperávamos que essa discussão fosse entrar no Acordo de Paris de 2015, ela não entra. E, pasmo, muitos países, ao fazer a incorporação do acordo, trataram de promover de alguma forma medidas para reduzir as emissões, substituindo o tipo de energia, preenchendo essa lacuna que o acordo tem especificamente. E, nesse sentido da imperatividade, qual seria a imperatividade que este processo teria? Seria no sentido de nós detectarmos que a tutela ambiental por dado, assim como eu estou ficando com calor por causa da lâmpada, eu sou próximo da lâmpada, se eu tocar numa lâmpada eu vou queimar, se eu jogar isso no chão, dados que são precisos, isso vai se quebrar, dados que são líquidos e certos. E nós conseguimos comprovar isso. E há dados que apontam que, no mínimo médio prazo, há real substituição de fatores fossílicos por fatores renováveis e a necessária, não é possível, a necessário crescimento econômico. E nós temos uma série de bandeiras sobre crescimento econômico de todo tipo possível, e essa discussão não entra. Aqui no Brasil, por exemplo, agora estou ouvindo vozes, assim, eu acho que às vezes é a minha cabeça, mas eu estou ouvindo vozes que falam que a gente tem que investir em infraestrutura. Reformas básicas que alguns países já fizeram. Saíram 2 relatórios importantes que todos respeitam aqui no Brasil, um inclusive é de um banco, do Banco Itaú, apontando que se nós fizéssemos um investimento até 2030 não é tão longe assim, em saneamento básico, nós teríamos um impacto no PIB a partir de 2030 de no mínimo 3%. Vocês vejam, isso já tem vários institutos colocando essas discussões. Por isso nós estamos em um momento onde se está discutindo tudo, até o sexo dos anjos. Seria talvez esse momento aqui no Brasil de nós discutirmos uma forma de estimular, e todos estão se dizendo estadistas, pensando no bem do Brasil, no futuro do Brasil. Se todos são estadistas, todos pensam bem, todos estão se importando tanto assim com o Brasil, por que não pensar em fazer realmente um investimento forte em termos de políticas públicas substitutivas? E experiências não faltariam para que vocês possam ver. Nós já tivemos as experiências narradas aqui, e mesmo experiências estaduais, nós poderíamos narrar experiências que tivemos no estado na capital de João Pessoa, especificamente na capital de João Pessoa. Tem uma que me é muito próxima, que particularmente eu convivi com ela, a cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. Consegue impactar em questão de 12 anos a sua matriz energética, uma cidade de 50 mil habitantes. Ela consegue se tornar até um ponto turístico em virtude dos cataventos. Os cataventos agora fazem parte da imagem que a cidade tem. E isto há pouquíssimos anos era até mal visto pelas pessoas. As pessoas não... Mas aqueles cataventos vão impactar a fauna. Mas a fauna ali é um bugio. Bugio é um macaquinho simpáticozinho lá. O macaquinho foi pro morro. Voltou pro morro. Paciência. O MPF, o IBAMA entraram com ações, discutiram, fizeram prova e tudo. Arquivaram os processos. E hoje virou uma imagem bastante bonita. Você está vindo de Porto Alegre de carro, chega naquele cenário e aquele cenário fica bastante agradável. Há uma série de medidas que, no caso de Osório, foi uma iniciativa de Estado, mas essa de Estado por causa da Prefeitura. E nós precisamos ter uma discussão mais ampla, mais profunda, para tentar trazer isso. Porque há, e aí é um ponto que eu quero chegar e tentar aprofundar um pouquinho com vocês,
há uma noção sendo muito utilizada no judiciário aqui no Brasil e que já tive a oportunidade de ter ela em processo judicial, para não entrar no mérito, ver ela, principalmente contra quem eu estava, o princípio da proibição do retrocesso ambiental. Esse princípio tem sido um tanto quanto falado. O ministro Herman Benjamin tem discutido a fundo esse tema, e não é de pouco tempo, de 2012 para cá. Tem um colega no ensino, o professor Lênio Streck, que diria que isso é um produto da Pan-Principiologia, que esse princípio não se encontra ainda recebido na nossa ordem constitucional. Bom, vamos lá. Feita uma introdução, vamos pegar um pouquinho isso aí que é o nó que eu gostaria de falar com vocês. Energias renováveis, direito constitucional e proibição de retrocesso ambiental. Como costurar isso? Onde é que eu fecho essas amarras? O princípio da proibição do retrocesso ambiental, ele vem da própria noção da vedação ao retrocesso social. E esse é um princípio admitido na nossa ordem. Ele tem origem da Alemanha dos anos 70, e no momento em que a Alemanha já tinha feito toda a sua reestruturação com o Plano Marshall, ela estava em um franco desenvolvimento econômico, havia feito reformas de base, mas começou a ter pequenas e pontuais crises econômicas, ainda não tão fortes quanto outras crises que se passaram nos anos 90 e agora no final dos anos 2000. Mas essa crise foi basicamente uma crise do Estado provedor de dar tudo que as pessoas queriam. E especificamente esse princípio da vedação do retrocesso social, ele vai surgir quando estudantes, alunos, tentam se matricular numa faculdade de medicina, e na época o direito à educação, o direito social, o direito fundamental social, era assegurado a todos. Era aquela coisa, te matricula, se for passando no primeiro ano, no segundo ano, segue o baile. Senão, a universidade ela vai gerir as vagas segundo as aprovações. O problema da faculdade era o primeiro ano. De 71 para 72 aumentou em 300% o número de demandas. Não tinha espaço na sala de aula para colocar os alunos. E aí tem essa decisão famosa, uma decisão chamada, ficou conhecida como números clausus, decisão 33.303, número fácil de decorar e de procurar, do Tribunal Constitucional Federal Alemão, 33,303, de julho de 72, se não me engano. E ali ficou assegurado que eu preciso dar o direito, ainda que eu module ele. Em poucas palavras, uma frase. Eu posso modular o direito, eu posso ajustar o direito, só que eu não posso anular o direito. Mas mais do que tudo, eu não posso oferecer menos do que eu já oferecia em relação a esse direito. A crise de 2008, a crise de 2010 faz vocês, eu tenho que baixar um pouquinho daqui, que eu estou me sentindo intimidado com a luz, daqui a pouco eu confesso alguma coisa. Daí vira um perigo mesmo. Ali em 2008 e 2010, Portugal já tinha esse princípio aplicado na sua ordem constitucional e começou a haver problemas da Previdência em vários setores. E a Itália foi o que eu acompanhei um pouco mais forte, com uma professora que fazia uma pesquisa nessa época. Entre 2010 e 2012, a Itália cortou 70% do número de medicamentos fornecidos gratuitamente. E esse princípio ficou latente, ficou em discussão. E aí foi feita uma espécie de escolha de Sofia. Quais doenças crônicas, doenças permanentes, quais tipos de doenças seriam privilegiadas antes de quaisquer outras doenças. Em suma, uma lista que já foi de 3.200 medicamentos caiu para 240 medicamentos. Esse é o ponto. Mas o direito foi assegurado. Tirando essas situações extremas, esse princípio da vedação do retrocesso social, e quando nós analisamos na normalidade, nós vamos ver que de orçamento para orçamento ele vai variar e ele vai permitir que nós tenhamos, no momento de melhores um melhor orçamento, nós tenhamos melhores ofertas, no momento de contenção de crise, uma leve redução. Como está sendo trabalhado isso em relação ao direito ambiental, em relação a esse direito constitucional ambiental, ou em relação a esse mínimo essencial ambiental global? Se está trabalhando no sentido de que existem estudos, e por mais que eu tenha um senador republicano que diga que esse estudo é discurso, que não é estudo, existem estudos que apontam para o aquecimento dos mares, para o aquecimento global, para o aumento da emissão de carbono. Isso basta se pousar em alguns aeroportos na face da Terra, pousar no aeroporto de Milão, você percebe claramente que tem alguma coisa errada naquela cidade. Não precisa de um estudo para detectar que tem uma coisa muito errada envolvendo a emissão de carbono naquela cidade.
E hoje nós estamos assim tentando visualizar um núcleo essencial, não apenas ambiental, mas em termos gerais, em termos de direitos, que possam ser tidos como aquele núcleo mínimo de um indivíduo. E paralelo a esse tema, por exemplo, a gente tem pesquisado sobre renda mínima global, que é uma discussão que tributaristas também pesquisam e que nós acabamos nos metendo um pouco no assunto, tendo em vista a proposta metodológica que a gente tem de direito constitucional comparado, em perspectiva transnacional, a gente acaba se metendo em todos esses assuntos. Resumindo para vocês o que nós estamos com essas pesquisas, envolvendo basicamente dois parceiros, a Universidade de Florença e a Paris 1, a gente tem detectado no âmbito dos direitos individuais uma certa, como eu diria para vocês, universalidade de garantias. A questão é a efetividade. Não se discute, até em uma Turquia, com dernistas presos, não se discute que lá há uma violação de direitos individuais dele. Esse é o ponto. O que se discute é um processo político que ele teria promovido e cometido crimes de cunho político. Mesmo em países que não são grandes respeitadores desses direitos individuais, percebe-se ali, de alguma forma, eles internalizados, formalizados. Do ponto de vista de direitos sociais, a questão é um pouco mais delicada, complexa. Nós não conseguimos encontrar tudo isso. Por isso nós vamos abrindo o acesso à educação, a migração, o combate ao terrorismo, o terrorismo como uma questão de segurança pública global. Por isso entra nessa discussão de direitos sociais. E a grande dificuldade que a gente tem é pensar isso, que o professor Juarez trata na obra, que é o futuro, como pensar o futuro. E as duas questões que nós não colocamos, que foi referido aqui, essa dificuldade de pensar o amanhã, não a partir de uma ótica individual. E aí são esses dois nortes que a gente tem trabalhado. O de tentar conceber uma possível renda mínima global, assim como nós temos um processo de transferência de renda previsto na Constituição, com assistência social, que atualmente tem nome de Bolsa Família, não duvido que mudem para dar um outro nome, entra uma nova direção, muda o nome do restaurante. Paciência, mas não dá para acabar com a comida no restaurante, em suma. Assim como essa experiência funcionou aqui, ela foi amplamente reconhecida no mundo, ela conseguiu mobilizar todos os setores da sociedade dentro disso. Alguns locais têm um impacto muito grande desse programa, do Bolsa Família, como é o caso do estado do Pará, que eu conheço bem a realidade. Se tem analisado essas experiências e visto a possibilidade de discutir isso numa perspectiva absolutamente global, transnacional. E a questão desse mínimo, e aí eu volto para fazer este fechamento, este mínimo ambiental, para nós, o que nós detectamos é que a questão entra mais em termos de política nacional e de parceiros estratégicos nas empresas daqueles países do que propriamente de dado de ciência, ou seja, política, é meramente política. Sim, nós vemos alguns países que, por interesse daquela matriz industrial, daqueles países que já se adaptaram, estão agora com essa bandeira na mão. E outros países que estão com dificuldade de adaptação refutam e dizem que se eu deixar o celular cair no chão, ele não vai cair, se eu botar o dedo ali eu não vou me queimar, e vão dizer que a Terra é plana. Basicamente isso, vão negar dado, que é o que a gente verifica. Há, em algum momento, um consenso em relação a esse processo da necessária substituição. Ninguém questiona o esgotamento do acesso a esses recursos. O Brasil, por exemplo, tem lá um dom que esse pré-sal vai dar uma sobrevida maior, mas outros países não passam de 2030 a 2040. E aí como é que nós vamos ficar? Por isso que se coloca aí como um tema, uma espécie de núcleo mínimo, e um núcleo mínimo no qual nós não podemos evoluir, nós não podemos retroceder. E essas iniciativas, embora eu tenha sentido na pele, uma situação que eu vou comentar agora aqui, uma situação como advogado, dentro de uma ação que sequer era uma ação que eu tinha acompanhado no início, acompanhei só em recursos, ali a gente sente essa vedação do retrocesso ambiental muito forte no judiciário. E por mais que mude o discurso, que se queira fundir o Ministério do Galinheiro com o Ministério das Raposas, por mais que se queira fazer tudo, por mais que se queira mudar tudo, isso já está introjetado dentro da cultura. Não é uma coisa tão simples assim.
tem duas coisas básicas que, conversando com as pessoas, por mais simples que elas sejam, a questão da tutela ambiental e a questão do direito do consumidor. As pessoas introjetaram isso já dentro da sua cultura. E isso é um trabalho das instituições, é um trabalho de 30 anos vem sendo feito. É um trabalho que, por mais que se possa ter um IBAMA como xiita mesmo, e essa expressão às vezes se aplica em certas medidas, mas o trabalho do IBAMA é sim igual, é um trabalho único. O trabalho do Ministério Público da tutela em relação a essas ações também é um trabalho absolutamente único, ainda que em determinados casos processe todo mundo em uma determinada situação, mas paciência, a legislação prevê isso. Agora temos uma discussão relevante no Supremo sobre a constitucionalidade de passagens do Código Ambiental e talvez aí tenhamos esse princípio da vedação do retrocesso ambiental reafirmado. Por isso, em termos de comunicação de pesquisa, era isso basicamente que eu queria passar para vocês, esses nossos interesses que se aproximam, muitas vezes se aproximam. A primeira vez que eu venho fisicamente aqui numa atividade do programa da PUC do Paraná, mas tem muitos amigos aqui, a gente tem uma colaboração em vários sentidos, mas aqui mesmo tem uma linha forte em tributação internacional e a gente já percebe discussões nesses sentidos de formação de certos núcleos mínimos de direitos tipicamente globais transnacionais. Dentro do meu tempo, pontualmente em 16 minutos, agradeço pela atenção e fico à disposição. Boa noite. Obrigado, professor Anderson. Bom, encerramos o painel dessa noite, agradecendo a todos os presentes. Foi um grande privilégio, uma satisfação ouvi-los. O professor Anderson, em uma de suas frases, mencionou que da importância de não pensarmos o futuro sob uma ótica individual. Eu acho que isso resume tudo que foi dito aqui, tanto as iniciativas práticas que foram adotadas, como as considerações dos nossos pesquisadores. E convido a todos a continuarem participando do evento amanhã, pontualmente às 8h45, com o painel sobre sustentabilidade. Obrigado, pessoal.